todos. Temos uma mesa muito especial. Eu gostaria de dizer, inclusive, que tão especial que todo esse parabenizar a iniciativa FIS e o Rio Health Forum, e que em algum ano para frente nós vamos ter tudo que está acontecendo aqui, Rio Health Forum, iniciativa FIS, etc., só em torno de clima e saúde. E falo isso com a segurança de quem já tem uma idade avançada, então não vai ser cobrado. Se for, também não vai me impactar. Mas como ouviremos, eu não sou da área de saúde e passarei rapidamente a palavra aqui. Eu sou de uma família da área de saúde, todos. Mas eu gostaria de iniciar, embora como moderador, apenas dando uma contextualização hiper rápida. E supondo já que todos conhecem a situação climática. Mesmo conhecendo, todos nós estamos trabalhando, todos os governos do mundo, as empresas, a COP30, com base no último relatório de Estado das Artes da Ciência do IPCC, Painel Intergovernamental, o AR6, é o 6º relatório. Esses relatórios não fazem ciência, são relatórios de Estado das Artes. Eles leem tudo que existe até uma determinada data. Não pode, o que vier depois não interessa, para não ter viés. E o IPCC, muitas vezes acusado de catastrofista, é justamente o contrário. Há muitos outros relatórios de Estado das Artes, mas esse é produzido em condições oficiais, para governos, para a ONU. Cada governo tem alguma influência de natureza diferente sobre os cientistas e poder de veto na hora final, dos mais conservadores. Contudo, o AR6, com o qual a gente trabalha, foi muito contundente, muito explícito, muito direto, quase como se os cientistas dissessem: olha, a situação é esta, e escrevendo com o rigor técnico de quem escreve um paper. Se a gente tirar frases ali para fazer um resumo, e já colocavam a situação, ou seja, eles não estavam adjetivando, eles estavam dizendo: se passar de 1,5 graus Celsius, o aumento da temperatura em relação aos tempos pré-industriais, considerando a segunda fase da Revolução Industrial, teremos uma catástrofe. Esse relatório começou a ser divulgado no início de 2022. É com ele que nós estamos trabalhando, mas as coisas mudaram completamente nos últimos 5 anos, e é esse o impacto que eu gostaria de deixar para a gente iniciar nossas conversas. Por que mudaram? Em primeiro lugar, e mais importante, pelas evidências. Muito do que estava previsto para daqui a 15, 20, 30 anos começou a acontecer. Inundações. A tragédia do Rio Grande do Sul, todos nós nos lembramos. Se alguém acha que ela foi uma das maiores inundações do período, está completamente enganado. Tá? O Paquistão é um país relativamente grande e numeroso, inundou quase metade. Cidades maiores que o Rio de Janeiro inundaram toda ela, na China, por exemplo, mais ricas e maiores. Toda a cidade, não um pedaço da cidade. Ou, como eu conversava há pouco, Teherã, se não chover, não haverá água para 10 milhões de pessoas em 2 semanas. E as pessoas terão que sair da cidade. A notícia de hoje. E todo dia eu dou aula, então vou juntando, todo dia tem notícias desse tipo. A temperatura do Atlântico Norte chegou à mais elevada dos últimos 180 mil anos. Claro que não havia estação, mas se todos os métodos de estimar convergem, é robusto. Causa, não temos a menor ideia. Então, as evidências... E tivemos 2 anos já 1,5, 2023, 2024, 2025 vai depender ainda do crescimento da economia chinesa e alguns outros fatores. Esses 2 graus a 1,5 não significa que a temperatura média do planeta... São dois dias de febre de 40 graus.
Mas os únicos papers que saíram a respeito, comparando com o paleoclima, mais de centenas de milhões de anos para trás, na Nature, é apenas estatístico, mas toda vez que isso aconteceu, já significava algo. O que significa tendencial? Por que eu estou usando essa palavra? Porque o que aconteceu, a segunda fonte é que a ciência tem recebido muito mais dinheiro no mundo e as ferramentas tecnológicas da ciência aumentaram muito, além da produção das pessoas. E hoje nós temos uma compreensão de que tudo que o AR6 dizia que era inadmissível é muito mais grave do que o AR6 diz e está acontecendo muito mais rápido. Eu mencionava que, em estatística robusta, modelos climáticos, toda vez que nós tivemos 2 anos com uma transição tão rápida quanto esta, chegando a uma temperatura tipo 1,5, isso significava que já tínhamos entrado. E há 2 semanas atrás, o secretário-geral da ONU disse claramente que a meta de 1,5 não é mais alcançável. Depois podemos voltar para 1,5. Isso não é bem científico, tá? É claro que a gente pode voltar a 1,5, mas a ideia de que passa e depois volta, e isso significa que voltou ao normal, é completamente equivocado. Passa e gera uma bagunça extraordinária. Se conseguir voltar, gera outra bagunça extraordinária sobre a primeira convulsão. Então, esse não é um cenário com o qual se deva trabalhar em termos de ambição. Nós somos 1,5, uma boa metáfora é não faça aquela curva a mais de 150 km por hora. Estou pegando 1,5 e 150. Porque a 150, como nós vimos em 2 aninhos de 1,5, é uma tragédia horrível. Essa é a primeira a possibilidade. O que aconteceu? Tem 2 possibilidades. Isso é beta-ciência na ciência. Condições contingenciais, casualidades, produziram 2 anos a 1,5. E isso abriu uma janela que permitiu a gente enxergar que é horrível, muito pior do que a gente imaginava. Este é o cenário positivo, este é o melhor cenário. A outra hipótese, a outra alternativa, é de que não, a gente já está diante de algum fenômeno tendencial, estamos envoltos em mistério, a ciência, neste momento, todo mundo tentando trabalhar. A outra hipótese é que algum fator já acelerou o aumento do tempo. Por exemplo, que todo mundo especula imediatamente, mas não há evidências, os oceanos teriam diminuído a sua capacidade de absorção do aquecimento. Eles absorvem 80% do aquecimento que nós causamos e agora não estariam conseguindo absorver tanto. Essa é a hipótese pessimista. Essa é a alternativa. Tomara que seja só uma janela. Se foi uma janela, gente, significa que a gente assistiu a pontinha de cima de um gigantesco iceberg. Porque 2 dias de febre a mais de 1,5, a mais de 40 graus, passa e eu fico bom. 20 anos de 1,5 é igual a 20 anos de febre a mais de 40 graus. Eu vou viver numa CTI, é o cenário mais otimista que existiria, numa UTI. Então, uma coisa é 2 anos de 1,5. Isso é cumulativo. Então, mesmo 1,5 já se configura extraordinariamente graves. E terminando, entre as muitas coisas, entre os muitos setores, ou olhares, ou objetos de estudo da ciência sobre os impactos das mudanças do clima, um dos que mais ampliou seus horizontes no sentido da vastidão e complexidade do impacto, de 1,5 que seja, mas estava comparando 1,5 com 150 km por hora. Não faça aquela curva a mais de 150 km por hora. Senão já vai ter gente com o braço quebrado dentro do carro, outro corte do supercílio, um deslocamento de quadril. Mas a gente se adapta, tenta se adaptar. Se você fizer mais de 1,5,
além de que o que vai acontecer dentro do carro com certeza será tremendamente mais grave, passa a existir, mas eu não tenho tempo para explicar, a possibilidade do carro cair na ribanceira. Ou, em palavras sem explicação, que os pontos de ruptura, os pontos de flexão, sejam rompidos. Cada vez que um é rompido, a probabilidade de outro ser rompido aumenta enormemente, é evidente. Hoje nós compreendemos que está tudo junto e ligado e que as probabilidades aumentam a cada ponto de ruptura que é ultrapassado. Isso vale para o planeta como um todo e vale para a cidade do Rio de Janeiro e o que for. Então, retornando, todo mundo está às voltas com uma situação diferente, muito mais complexa e muito mais grave. E a área de saúde tem trabalhado bastante para dar conta e vai ter que acelerar, porque a saúde de cada um dos 8 bilhões de seres humanos do planeta é impossível que não seja afetada pelas novas condições climáticas que nós estamos criando e que não estamos conseguindo interromper. Estamos fazendo milhões de coisas. A métrica não é nossa. A métrica é gases de efeito estufa na atmosfera. Cada ano a gente bate o recorde. Cada ano a gente emite mais. 23, pandemia não. 23 bateu o recorde, 24 bateu o recorde, 25 vai bater o recorde. Dito isso, teremos várias apresentações agora do que estamos tentando fazer no Brasil para dar conta desse contexto tão complexo. E eu pediria, podemos começar pelo online, doutora Maria Ângela? Claro. Então eu pediria, Beatriz. Só ia falar que a gente tem cabelo. Eu queria agradecer. Talvez vocês pudessem sentar aqui também. Estão me ouvindo bem? Então, doutora, estamos a lhe escutar, estamos ouvindo bastante bem. Então, tá bom. Deixa eu começar primeiro a agradecer e lamentar não poder estar presente, mas as coisas estão um pouco assoberbadas com a chegada da COP nós temos na semana que vem, né? Eu queria começar a fazer uma apresentação. Pode projetar, faz favor, Wanderson? Então, o que eu pensei de falar hoje é mais para vocês conhecerem o que o Brasil está propondo em relação à COP, né? COP 30, né? Você sabe que COP são as conferências das partes, e essa semana e a semana que vem, a outra semana, tem a conferência da COP 30 em Belém. E o que o Brasil está levando, na verdade, eu acho que o Sérgio, o Dr. Besserman, colocou algumas coisas com relação à mitigação, mas a gente está levando um plano, está levando para os países, para apreciação dos países, endosso dos países, um plano que é um plano de adaptação, né? Porque o setor saúde, diferentemente do setor do clima, o setor saúde, a gente acaba tendo, quem está na mesa sabe disso, acaba tendo que ter respostas imediatas, não dá para deixar para amanhã, né? Então, tem muitas coisas na agenda climática que que o setor de saúde pode fortalecer, por exemplo, o sistema de saúde mais resiliente e tudo mais, e muitas coisas na área climática que tem que fazer parte do setor de saúde hoje. Pode passar o próximo, por favor? Então, na verdade, o que a gente está falando do Plano de Ação em Belém, ele é uma construção que vem ao longo dos anos, né? Desde a COP 2026, que foi em Glasgow, na Inglaterra, e até a COP do ano passado, que foi no Azerbaijão. E tem a base disso tudo, tem duas bases internacionais. Primeiro, o Acordo de Paris, que é o Acordo do Clima, e o outro é o Plano Global de Ação da Organização Mundial de Saúde, que é a Ação em Saúde, que foi aprovado em maio desse ano na Assembleia Mundial de Saúde. Próximo. E o governo brasileiro como um todo, né, está fazendo um enfoque, buscando um enfoque muito forte na parte de ação, né? Então, o que a gente está propondo para a área de saúde faz parte de uma agenda de ação robusta para implementação de soluções, né? Porque a gente tem discutido muito de COP em COP, vai indo, o tempo vai passando, o aquecimento global é uma realidade, e hoje a gente está vivendo nessas condições. Pode passar o próximo? O plano de saúde de Belém, na verdade, que é o Belém Health Action Plan, né? Ele tem 2 princípios transversais e 3 linhas de ação. E eu vou passar rapidamente, mas essa apresentação pode estar disponível para vocês posteriormente, então apenas estou cuidando do tempo, né? Tem 2 princípios
transversais, e um deles é muito caro ao Sistema Único de Saúde do Brasil, que é a liderança em clima e saúde com participação social, que é a base do Sistema Único, né? E promoção da equidade em saúde e de justiça climática, que é um termo ainda que não está bem definido internacionalmente. As 3 linhas de ação são vigilância e monitoramento, políticas e estratégias de fortalecimento de capacidade baseadas em evidência, inovação, produção e saúde digital. Próximo. O objetivo principal desse plano na verdade, ele tem inspiração no AdaptaSUS, que é o plano brasileiro, né? O plano voltado para dentro do Brasil, já foi discutido com os secretários estaduais, municipais de saúde, e que está em implantação. Mas uma proposta mais global é fortalecer a adaptação e resiliência do setor de saúde às mudanças climáticas. Aqui estão mais informações, né? Mas principalmente o que a gente está buscando nessa COP é uma apreciação mais soft, né? Não entrar nos detalhes de cada país. Cada país tem uma necessidade diferente, constituição, sistema nacional diferente, tudo mais. O próximo. Agora, o plano de ação de Belém, apesar da gente ter uma vida própria na área de saúde, ele faz parte da solução da COP, né? Então, ele tá colocado dentro do plano oficial, né? Da Agência das Nações Unidas que cuida do clima, que é a UNFCCC, né? E, então, ele tem uma conformação um pouco mais complexa. Aqui a gente está fazendo uma apresentação mais simplificada. Próximo. Então, são 3 linhas de ação. Por exemplo, vigilância e monitoramento, o setor de saúde sabe fazer, né? Melhorar a vigilância de saúde informada pelo clima, identificar a lista prioritária de risco e doenças relacionadas ao clima, melhorar a gestão dos riscos à saúde em eventos climáticos. Próximo. A linha de ação 2, elas são 7 operações diferentes, né? E está voltado para política estratégica de fortalecimento de capacidade baseadas em evidência, porque acho que isso que o setor de saúde também pode fornecer para a agenda do clima, pode contribuir com trazendo evidência, né? Dos efeitos das emergências climáticas, que foi citado já o Rio Grande do Sul, a seca no norte, tudo mais, e o extremo calor no Rio de Janeiro, por exemplo, e o efeito que isso tem sobre a saúde das pessoas. Próximo. E o último, que é a inovação, produção e saúde digital, né? Que tem 5 operações dentro dele e que inclui a saúde digital, porque hoje a gente está vivendo toda uma discussão, né? E esse fórum, inclusive no Rio de Janeiro, está trabalhando com isso também, mas também a gente viveu os problemas da pandemia de 2019, onde do Covid-19, na verdade, 20, 21, 22, em que os países que saíram melhor em termos de acesso equitativo foram aqueles países que têm capacidade de produção local, né? Então, a gente não quer que isso aconteça de novo. Próximo. Então, ele faz parte de uma meta global, né? Tem uma lista de indicadores e já tem um planejamento para a COP31, para a COP32, para a COP33, eu não vou entrar em detalhe por conta do tempo. Só lembrar aqui para vocês estão vendo a imagem, o símbolo da COP é o curupira, né? E o curupira, para quem vai lembrar das histórias de infância, é um ente mitológico da região norte do Brasil, né? E que é o protetor das florestas, né? Tem o cabelo de fogo e os pés voltados para trás, vocês lembram dele. Eu acho que é muito simbólico que ele tenha o curupira como símbolo da COP. Próximo. Nós vamos ter o lançamento no dia 14 de dois documentos de apoio, né? Um que é um relatório síntese sobre participação social na adaptação ao clima e saúde, que está sendo elaborado pela Abrasco, e outra síntese das evidências sobre políticas públicas de clima e saúde, que está sendo elaborado por uma universidade na Austrália. Próximo. E aí, essa primeira vez, esse é o último slide, essa primeira vez que nós vamos ter um dia da saúde durante a COP30, né? Então, nós vamos ter uma série de atividades que acontecem num evento das 9 ao meio-dia, no pavilhão azul, que é o pavilhão o mais difícil de entrar, né? Onde entram os negociadores, representantes dos países e tal. Então, se alguém nesse fórum estiver na COP e tiver acesso ao pavilhão azul, isso vai estar
está no auditório, esqueci o nome agora do auditório, mas é no auditório grande, no maior auditório lá. Então, ali vai se ter, pela primeira vez, a gente está trazendo para a COP alguns ministros da saúde, o vice-ministro da saúde, vai ter uma mesa redonda sobre meios de implementação, inclusive com comprometimento financeiro de alguns parceiros internacionais para financiamento das ações do plano. Próximo. Então, já estou acabando, Sérgio. Então, o que tem de importante, eu acho que nessa COP30, é que o Brasil está buscando introjetar que a agenda da saúde faça parte da agenda climática e que a agenda climática também faça parte da agenda de saúde, né? Porque nós vivemos no mesmo planeta, sofremos os impactos das mudanças climáticas, das emergências climáticas em alguns locais, e isso é a realidade de agora para até provavelmente o fim das nossas vidas. Então, cabe a nós, que somos do sistema de saúde, tornar esse sistema mais resiliente, com maior capacidade de responder às emergências de saúde pública nas medidas que elas são influenciadas pelas mudanças climáticas. Vou parar por aqui. Sérgio, muito obrigada pela oportunidade. 9 minutos. Doutora Mariângela, muito obrigado pela excelente apresentação e pontualidade. Eu passaria agora à doutora Beatriz, da Fiocruz, para a sua apresentação. Obrigada. Escuta, Mariângela. Tá dando... Ouvindo bem. Então tá bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, compartilhar experiências e, assim, em nome da Fiocruz, a gente fica muito feliz de ocupar esses espaços. A gente tem um trabalho bem alinhado também, né, com a vigilância e com a Mariângela, então, para a gente é extremamente oportuno para a gente divulgar e para a gente compartilhar e para a gente também poder pensar em futuras parcerias. E aí, assim, em nome da Fiocruz, a gente desenvolve, a gente é uma instituição, né, é uma instituição centenária, que a gente já produz várias iniciativas e estratégias muito relacionado nesse âmbito de integração entre as questões ambientais e de saúde. E aí eu gostaria de destacar que, na sexta-feira, a Fiocruz lançou a sua carta de compromisso, a COP30, e um dos nossos slogans é: a crise climática é, além de tudo, falar sobre uma crise relacionada à saúde pública. Né? Por que a gente fala isso? Porque quando a gente fala de crise e emergência, dá esse poder político de visibilizar. Né? O que é? Essa visibilizar significa, ok, a gente está tendo essas mudanças estão se tornando mais visíveis, e elas estão se tornando mais visíveis porque impacta o cotidiano e a vida das pessoas, de alguma forma, seja na economia, seja em qualquer espaço e atividade. E para nós, impacta naquilo que é de saúde, né? Nosso conceito ampliado, nos trabalho, nas questões de adoecimento, nas questões de renda, nas questões de segurança alimentar, de desenvolver algumas atividades ocupacionais. Então, quando a gente fala de crise climática, a gente está falando de crise em saúde pública. E isso tornar essa visibilidade, isso se torna muito mais presente quando a gente está falando de eventos extremos. Então, não dá para passar desapercebido que essa visibilidade, por exemplo, em 2023 e 2024, com a crise que a gente teve por conta do fenômeno El Niño, com a intensificação de ondas de calor, com a intensificação do aumento de poluição atmosférica, tanto por queimada, que se deslocou até o Sudeste, atingiu também a região de São Paulo. Não dá para descartar e lembrar de Porto Alegre. Né? E, então, quando a gente fala disso, essa visibilidade, eu estou falando isso porque a gente está falando de um tópico que é mapeamento desses impactos. E mapear é identificar, e identificar é assumir que eles estão acontecendo e estão impactando a vida das pessoas. E aí, falando um pouco sobre essa iniciativa da Fiocruz, deixa eu só passar aqui para não perder meu tempo. Tá? A Fiocruz ela vem desenvolvendo algumas atividades e algumas
iniciativas muito nessa perspectiva de identificação desses efeitos, né? Que aqui a gente está chamando desses riscos, dessas ameaças, desses riscos e desses impactos, aqui chamando de mapeamento. E esse mapeamento ele não é algo técnico e científico. Ok, a gente vai gerar mapas, a gente vai gerar informação, vamos gerar ferramentas que possibilitem a identificação, a construção dessas ferramentas mais analíticas. Mas é mostrar que sem esse mapeamento não dá para avançar no plano de adaptação ao clima. Por quê? Porque, como a gente tem como eixo central essa justiça climática, não dá para falar que, ao identificar isso, esses efeitos, esses impactos afetam diferentemente diversos grupos populacionais, afetando mais aqueles grupos que são historicamente já pressionados e vulnerabilizados, estão mais sensíveis a esses impactos do clima. A gente está falando dos povos originários, a gente está falando das populações que vivem em comunidades de favelas, a gente está falando de pessoas que moram em áreas de risco, a deslizamentos, a inundações, a gente está falando de povos quilombolas, a gente está falando das comunidades tradicionais, dos povos ribeirinhos, que com seca prolongada tem uma diminuição do nível dos rios e aí perde a sua segurança alimentar e atividade ocupacional, que é o uso da pesca, né, tanto para a sua alimentação como também para em termos de atividade econômica. E aí, quando a gente fala desse mapeamento, a gente fala da importância de identificar e de usar os instrumentos analíticos para fazer essa justiça climática, porque a gente não consegue identificar essas comunidades que são mais afetadas. E, sob o ponto de vista, então, a Fiocruz tem algumas iniciativas, como o Observatório do Clima, recentemente um plano estratégico de clima e saúde, que inclui a criação e desenvolvimento de um centro de clima em Rondônia, que é estratégico por conta da capilaridade institucional que a gente tem, de estar olhando para alguns territórios específicos da Amazônia brasileira, principalmente para alguns elementos chaves, né, como, por exemplo, a questão da qualidade do ar, a questão de valorização do conhecimento e do saber de alguns desses territórios, da questão da escassez hídrica, porque a gente tem a impressão de que na Amazônia tem essa questão de tem muita água. Na verdade, tem muita água, mas talvez não tenha o acesso a água de qualidade ou muito propensa, quando você tem eventos extremos, à redução de acesso a esse recurso natural. E aí, esse é um centro que a gente vem desempenhado em desenvolver para cobrir toda a Amazônia brasileira, né? E também destacar outras iniciativas, como, por exemplo, o SIDAX, né, que é um centro hoje com informação, que também trabalha com Big Data e que tem uma corte uma corte que eu digo assim de populacional, que é de populações de CAD único, então são registrados pelo CAD, então são populações mais pobre mesmo, né, por uma questão de status socioeconômico. E mais recentemente a gente teve 2 estratégias bem consolidadas. Uma delas é a criação do Centro de Síntese, que que tem essa perspectiva de produzir grandes sínteses e avançar em termos de ciência e de inovação, e um grupo de trabalho que reúne todos os pesquisadores, né, que são estratégicos. Esse grupo de trabalho trabalha em algumas perspectivas e em vários temas, desenvolvendo tanto o aspecto de ciência, tanto de ensino, quanto também da produção e inovação. Particularmente, são estratégias muito vinculadas ao plano de adaptação AdaptaSUS. A Fiocruz, hoje, ele coordena por meio do centro de síntese, das plataformas digitais e também da questão do centro de síntese, algumas metas específicas dentro do AdaptaSUS. Então, a gente tem planejado muito estrategicamente como atuar e atuar em sinergia, tanto institucionalmente como também com as parcerias locais. E aí, assim, em termos de vigilância e de mapeamento, a gente tem uma perspectiva de antecipação desses riscos, né? Então, como fortalecer a vigilância, como criar sistemas de alerta e como atuar de forma que seja antecipada para que a gente possa, então, prevenir e proteger a maior parte da população. E isso, a gente só faz isso com ciência, com tecnologia, com informação de qualidade.
Então, nesse sentido, a gente vem muito nessa perspectiva de falar que a atuação e desse mapeamento desses impactos, eles são mais do que essa questão mais técnica, mais gráfica, mais dados, mas ela também é um ato político, porque ela é um ato político e civilizatório, porque ela permite a gente tornar visíveis as populações que não são, né? E essas populações, com certeza, elas têm que ser o centro o centro do nosso plano de elaboração, porque são as populações que mais sofrem. E, de uma forma mais efetiva, e aí falando de setor também de saúde, são essas populações que lotam e demandam o Sistema Único de Saúde, porque elas são dependentes dessa nossa principal política de saúde, que é o SUS. Né? Então, quando esses eventos ocorrem, quando você tem poluição, quando você tem crise, eventos críticos de poluição do ar, quando você tem alguns eventos extremos, como inundações ou seca prolongada, acesso a alguns serviços básicos, a gente está falando dessa população, e essa população que é historicamente pressionada, que é historicamente vulnerabilizada. Então, não tem como avançar sem falar no combate a essas desigualdades, sem pensar nessas políticas de melhor acesso e que possa permitir que a gente efetivamente faça uma política de saúde mais equitativa. E só para finalizar, então, assim, dentro desse âmbito, a gente tem algumas iniciativas, e aí a Fiocruz ela é capilarizada em todas as regiões, tanto na região norte, nordeste. E aí eu gostaria de reforçar, dentro desse tema de mapeamento, algumas recomendações que a gente traz dentro da carta e que é o nosso compromisso. Essa carta é um compromisso da Fiocruz. A primeira dela já foi um pouco destacada pela Maria Ângela, que é a centralidade da saúde e a conversa que ela tem com o meio ambiente. Não dá para falar sobre políticas ambientais sem falar de que elas atuam diretamente também nas questões de saúde pública. A segunda dela é falar sobre as questões da vigilância, como a gente vem trazendo ela como prioridade, justamente pela nossa atuação enquanto pesquisa. O segundo é falar, e depois o terceiro falar um pouco sobre a nossa capacidade de olhar para os biomas como patrimônio nacional. Por quê? Porque a gente tem um país diverso, ecologicamente, falando de ecossistema. Então, a gente tem, falando Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal, com seus serviços essenciais para manter o ecossistema, que é fundamental para a regulação do clima, para a provisão de alimentos, para as questões de filtração, para a questão de qualidade do ar. Então, não dá para falar sobre isso sem manter esses ecossistemas minimamente protegidos, e mantê-los minimamente protegidos significa proteger a saúde também, né? Proteger a população em todo o seu processo de adoecimento. E por último, e o mais importante, as questões de justiça climática. E não dá para falar de justiça climática sem mapear e identificar esses grupos, e que ele é local. Então, a gente está falando de municípios que são muito pequenos, a gente está falando de capitais, a gente está falando de populações muito... Assim, é local, mas a gente precisa entender que é local sob o ponto de vista territorial, onde as pessoas moram, onde elas são afetadas e onde elas adoecem. Então, por isso que a gente fala que é muito territorializado, e isso é muito dinâmico, porque se a gente for pensar só na escala de município, a gente tem 5.572 municípios, porém, a maior parte deles com menos de 50 mil habitantes. Então, é um desafio muito grande, mas eu acho que se tem hoje uma iniciativa e uma política que consegue lidar com essa capilaridade, é o serviço de saúde, porque ele está em todos esses territórios. Então, vamos dizer isso, né? Para a gente hoje pensar em adaptação é pensar em fortalecer o SUS, porque o SUS ele é guiado por esses princípios dele de universalização e equidade, um dos mais relevantes. É isso. Obrigada. Obrigado, Beatriz, pela excelente. Fico desejando ao Ministério da Saúde, ao governo, doutora Maria Ângela, o objetivo é amplo e importantíssimo, integrar na agenda do clima saúde, na agenda de saúde e clima, e vemos que terá essa iniciativa todo o apoio técnico-científico através da nossa querida Fiocruz. Eu passo a palavra, então, ao setor privado, a doutora Márcia Goraieb, do Sanofi, do Laboratório Medley, para que faça a sua apresentação. Obrigada, Sérgio. Doutora, você me promoveu.
Absolutamente. Muito obrigada. Mas bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom dia, doutora Mariângela, Beatriz, todos os presentes. Eu acho que, como vocês mencionaram, falar das mudanças climáticas e do efeito na nossa vida é algo que deve fazer parte do nosso dia a dia, né? É realmente algo que está nos impactando já. Como você mencionou, Sérgio, os efeitos na nossa saúde, eles são múltiplos, crescentes, e a gente não tem ideia, né, de quando vai acontecer, como e da magnitude. Como representante da indústria, eu acho que o nosso esforço, eu posso afirmar que o esforço da Sanofi está não só em mapear, entender o impacto dessas mudanças climáticas, mas também como que a gente pode ajudar a reduzir toda essa carga que vem para o nosso ecossistema de saúde e para a saúde pública. E na Sanofi é algo que a gente está há muito tempo trabalhando e olhando sustentabilidade para além dos compromissos que a gente tem com a redução de emissões de gás de efeito estufa, da nossa pegada de carbono. A gente está olhando para essa intersecção entre clima e saúde como um direcionador de negócios. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, 70% dos nossos produtos, eles atendem às doenças que são agravadas pelas mudanças climáticas. 78% do nosso pipeline de estudos que já estão em fase 2, eles estão totalmente voltados a atender as doenças agravadas pela mudança climática, doenças cardiovasculares, respiratórias, diabetes. Eu acho que esse mostra o nosso comprometimento em direcionar os esforços para responder ao impacto que a gente está vendo, que a gente não tem nem ideia dessa dimensão. A gente tem algumas ideias, né? Mas assim, a gente está sentindo na pele, no dia a dia, isso. E nós, como pessoas privilegiadas, como você colocou, o impacto nas populações minorizadas é gigantesco. E a gente precisa olhar para isso. E depois eu vou comentar um pouquinho de um programa que nós temos na Sanofi, que está olhando justamente para essa lacuna de confiança das populações minorizadas no Brasil com relação ao sistema de saúde, a todos os stakeholders desse ecossistema. Apesar de 4,4% das emissões de gases estufa serem de responsabilidade do setor de saúde, é incrível quando a gente olha a jornada do paciente, né? Eu não sei se vocês sabem quantos % da jornada do paciente impacta nisso. 45% da jornada do paciente 45% das emissões vem da jornada do paciente. Isso desde diagnóstico, medicamento, prevenção, exames, hospitalizações, enfim. É muito grande esse número, né? E a Sanofi começou a olhar exatamente de uma maneira muito crítica e muito intencional para cada etapa dessa cadeia de valor, né? Desde o desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, estudos clínicos, passando pela fabricação, o ciclo completo do produto. Isso, e óbvio, incluindo a jornada do paciente, né? Para ver exatamente como que o que nós podemos fazer, como que nós podemos inovar. Por meio de inteligência artificial também, quais as oportunidades que nós temos de trazer inovação sustentável para a população. Vou dar um outro número, eu gosto muito de trazer dados, eu acho que isso é importante, né? Um dos nossos medicamentos mais vendidos para dermatite atópica, tem mais de 1 milhão de pacientes no mundo, nós conseguimos, por meio de ecodesign, otimizar o processo de fabricação do princípio ativo, reduzindo 53% da pegada de carbono desse produto e 62% do consumo de água. Então, assim, isso acho que é uma prova de como a inovação sustentável intencional, como ela pode ser um ator e pode contribuir muito para todos esses efeitos que estão acontecendo. Porque não é só isso, mas isso é uma parte importante que a indústria precisa estar olhando. Uma das nossas insulinas principais também, conseguimos diminuir 27% da pegada de carbono e 11% do consumo de água também. Melhorias na fabricação, produção do dispositivo, embalagem, enfim. A nossa vacina hexavalente de referência, conseguimos diminuir a pegada de carbono em 17% e reduzir o uso da água em 19%. Então, esses são apenas alguns dos exemplos
do que a gente está fazendo com relação a ecodesign. O nosso compromisso ele é muito forte. Todos os produtos novos nossos, até 2025, 100% deles são feitos usando como base o ecodesign. E o nosso compromisso também é que, até 2030, 20 dos nossos maiores produtos mais vendidos no mundo estejam também com essa mesma característica, olhando tudo, cada processo dessa etapa. Então, quando a gente pensa na resiliência do sistema, né, com as mudanças climáticas, com tudo que está acontecendo, com a incidência de doenças infecciosas, eventos extremos, como tivemos com o Rio Grande do Sul e tantos outros, as queimadas, a gente pensa como é crucial a gente estar preparado para isso. Como que é importante a gente estar pronto, enquanto Brasil, enquanto país, para essas emergências sanitárias que vão acontecer. E aí entra também, eu acho, que esse avanço em plataformas tecnológicas, as nossas parcerias. A Sanofi é parceira do Sistema Público, da Fiocruz, grande parceiro já de muitos e muitos anos, do Einstein, da Redditor. Temos muitas parcerias e a gente acredita nisso. Eu acho que a beleza desse debate, de olhar todos os stakeholders, é olhar o quanto cada um de nós, com intencionalidade, como que a gente consegue mudar ou amenizar essa realidade, olhar para essas necessidades que nós temos hoje, principalmente quando a gente pensa em populações minorizadas no nosso país, né? Eu acho que é isso em termos de mensagens que eu queria passar. Eu acho que o principal, para mim, para nós, na Sanofi, são realmente as parcerias. A gente olha isso com muito carinho. Temos uma parceria muito bacana com o Einstein, também falando de populações indígenas, quilombolas, em Manaus, que procura olhar o que essa população está mais precisando com relação à saúde. Não é acesso, né? Muitas vezes é entender. Fizemos essa parceria no começo do ano, foram feitos 6 meses de estudos e conversas com essa população, piloteado pelo Einstein, com o nosso apoio. E uma das descobertas é que eles querem realmente ser ouvidos, né? Querem ser respeitados com relação à medicina deles. Né? Como que a gente consegue tratá-los respeitando as necessidades, as raízes, os valores, aquilo que eles trazem. Então, muitas vezes, não é só o acesso. A inclusão, ela vem disso, da gente entender a necessidade das populações. Né? Por último, acho que eu ainda estou com um tempinho, queria mencionar um programa que nós temos, que é 1 milhão de diálogos, que é um programa que foi lançado em 2023 pelo nosso CEO em Davos. E ele é um programa belíssimo, começou com 5 países, o Brasil sendo um deles, e agora ele foi estendido para 10 países. Nós estamos no nosso 3º ano desse programa. Ele é um programa que ele foi ancorado numa pesquisa global, com mais de 12 mil respondentes, populações minorizadas. A gente olhava esse recorte nesses 5 países, esses 12 mil respondentes, perguntando várias perguntas, né? Mas assim, o resumo principal era entender se você tem algum problema de confiança com relação ao sistema de saúde em si. Isso inclui tudo, desde a indústria, médicos, o atendimento que você recebe, seja público, privado, enfim. E claro que tem, né? Essas populações têm muitos desconfortos, muito maior do que as populações, quando a gente compara o público LGBT, população preta, mulheres, pessoas com deficiência. Quando a gente olha a experiência dessas pessoas no setor, ela não é a mesma que pessoas que não são desses grupos. E a Sanofi começou a olhar e a investir nessas conversas, nesses diálogos, e eu acho que daí vem esse entendimento dessas necessidades, como você trouxe, né, que é a gente mapear as necessidades. Não são só as necessidades, às vezes, as mais básicas, que são cruciais, mas também essas necessidades de inclusão que vão além, né? Elas vão além, elas perpassam as necessidades básicas de água, de saneamento, de acesso à medicação, à assistência médica, e elas vão para esse entendimento do que você precisa para você se sentir ouvido, compreendido.
E a gente tem parcerias com o Einstein, não só nessa da Amazônia, mas também investindo em bolsas de educação da escola técnica deles, com Zumbi dos Palmares, enfim, continuamos e queremos estender essa parceria agora ainda mais com a Fiocruz, pensando em novos projetos que a gente vem conversando já. Acho que da minha parte era isso. Muito obrigado, Márcia. Excelente apresentação. E como temos algum tempo ainda, a rigor 3 minutos, mas como começamos atrasados, vamos abrir para uma sessão. Eu pediria que quem formulasse perguntas indicasse a quem ela é dirigida e formulasse a pergunta o mais sinteticamente possível. Se apresentasse também, por favor. Boa tarde, meu nome é Gabriel, sou presidente e fundador da Vesper Bio, uma holding de biotech em Florianópolis. Eu gostaria de direcionar a pergunta à senhora Maria Ângela, que está online. A senhora Maria Ângela, boa tarde. Vocês falaram aqui muito hoje, e eu queria parabenizar vocês, sobre a definição de metas, o mapeamento de várias informações críticas, ações de multinacionais a respeito de adaptações ou de novas tecnologias. Eu gostaria de ver a pergunta é como que o Brasil está dando visão e luz às iniciativas de biotecnologia avançada que o Brasil desenvolve, inclusive na área, muitas startups, inclusive, que eu, inclusive, sou investidor, e que muitas delas poderiam estar solucionando boa parte dos desafios que vocês estão mencionando hoje aqui e que já existem aqui no Brasil. E que muitas vezes não existe a visibilidade. Tá? Eu poderia aqui listar algumas. Tá? Então, eu gostaria de saber quais iniciativas, de que forma a gente pode conectar essas tecnologias que já estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil para que a gente possa ter o maior apoio aqui no Brasil, inclusive investimentos. O Brasil ainda está aprendendo a investir em ciência. O Brasil no setor privado, principalmente. Então, eu queria saber o que pode ser feito. Muito obrigado. Doutora Maria Ângela, por favor. Eu, na verdade, não consegui ouvir a pergunta. Desculpe. Estou tentando acertar o... Bem, eu vou... Talvez você possa usar o meu microfone. Por favor. Olá, Maria Ângela, consegue me escutar? Eu sou o Gabriel, eu sou fundador e presidente da Vesper Bio, em Florianópolis, uma holding de biotecnologia avançada. Tá? A minha pergunta a respeito aqui para o dia é como que a Secretaria e o Estado podem auxiliar as iniciativas empreendedoras e disruptivas, startups que o Brasil está desenvolvendo com cientistas brilhantes de nível internacional e que boa parte dessas soluções já poderiam estar trazendo soluções para vários dos desafios que foram mencionados hoje aqui. Poderia listar vários. Tá? Então, eu gostaria de saber de que forma que a gente poderia ter maior apoio do Estado e, inclusive, maior visibilidade para que a gente não vá num evento como a COP mostrando nós temos boas metas, nós temos boas métricas, mas, além disso, eu gostaria que a gente pudesse ter a capacidade de mostrar nós temos também soluções para esses desafios de fato, tecnologias que poderiam mudar o ponteiro. Né? Então, é isso que eu gostaria de escutar de vocês. Obrigado. Então, obrigada, Sérgio. Deu para ouvir bem agora. Você quer que vá respondendo uma a uma? Eu acho que sim, acho que é mais... Então, veja, Gabriel, obrigada pela colocação. Eu acho que o Ministério da Saúde tem um enorme interesse em avançar do ponto de vista tecnológico. Né? Então, a gente tem avançado em outras tecnologias, por exemplo, no combate ao mosquito, ao Aedes aegypti, em outras coisas. E o Ministério também tem um programa para desenvolvimento de produção, mas é relacionado muito mais à biotecnologia farmacêutica, né? E às moléculas finas, né? E também os bioterapêuticos e as vacinas e tudo mais. Eu acho que valeria uma discussão e uma apresentação. A gente pode fazer uma reunião virtual, sabe? E uma apresentação das tecnologias, que a gente está entrando nessa área de clima
Vigilância ambiental já existe há algum tempo dentro do Ministério, mas em termos de tecnologia, a gente não tem avançado muito nas discussões, além das questões relacionadas especificamente ao desenvolvimento de doenças como as arboviroses. Mas acho que seria ótimo ouvir as soluções que estão sendo desenhadas pelas startups e tudo mais. A gente pode agendar isso, com certeza. Eu estou levantando a mão. Não estou ouvindo. Desculpa, Mariângela, é Beatriz, da Fiocruz. Eu só estou levantando a mão, que é o que eu quero complementar. A Fiocruz já tem uma história, né, de parceria com com a iniciativa privada. Sobre a questão de desenvolvimento, obviamente, de algumas iniciativas, de material, enfim. A própria Fiocruz também, ela é muito voltada para as questões de inovação, com a criação de testes rápidos, fármacos, enfim. Mas tem uma questão que eu acho que é essencial também a gente falar, que é a transferência desse conhecimento. Então, é estratégico para a gente fazer essa parceria e depois fazer a transferência para que a gente possa internalizar e diminuir a dependência. Eu acho que isso é importante para a gente enquanto país, enquanto desenvolver nossa autonomia, que é nacional. Então, a gente tem algumas iniciativas, algumas plataformas. A Fiocruz ela tem pesquisadores que trabalham com modelagem, com a questão de desenvolvimento de inteligência artificial, mineração de dados, enfim, na produção de modelos. E a gente sempre procura fortalecer essa iniciativa privada para que a gente possa fortalecer ainda mais esse tipo de relação. Inclusive de equipamentos, né, com desenvolvimento de sensores de baixo custo para mensuração de poluição atmosférica, enfim. Tem algumas iniciativas bem interessantes e a gente sempre tenta, por meio de alguns editais, inclusive, fortalecer mesmo de financiamento, né, de startups e de que a gente precisa ter lá o envolvimento da iniciativa privada de desenvolvimento. E, acima de tudo, eu gostaria de destacar que a Fiocruz tem muita iniciativa local, porque a gente trabalha muito com a questão de tecnologia social, né, que são advindas mesmo do território que eles produzem, que a gente possa replicar em outros locais de forma bem clara. Para além, obviamente, da excelência da Fiocruz nas questões de fármacos, vacinas, e enfim. Só isso para complementar, a gente também é super aberta a essas parcerias. Não lembrando que a gente é um instituto ligado ao Ministério da Saúde, né, Mariângela? Então, assim, a gente é parte do Ministério da Saúde, então é super alinhada, obviamente, com todas as ações e políticas do Ministério da Saúde. Essa última observação é importante. Eu, no momento, estou como presidente do Jardim Botânico e o tempo todo conversando. Nós somos o Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Ministério do Meio Ambiente. Não somos o Departamento de Pesquisa Botânica de uma universidade. Pesquisa o que bem. E a Fiocruz, onde eu tenho um irmão que desempenha, tem uma conexão com todas as... Mas abrindo, então, para novas perguntas. Por favor. Boa tarde, meu nome é Gisela Belinello, eu sou da empresa Medtronic, que é uma empresa de medical devices. Eu queria agradecer a discussão, os pontos levantados super interessantes. A minha pergunta é no sentido de dar uma olhada nessa trajetória, desde o Acordo de Paris e até hoje, perguntar, temos boas notícias? Temos razões para dizer que a gente pode trilhar um caminho que vai trazer soluções? Pode ser para a doutora Mariângela, mas eu acho que todos vocês talvez tenham condições de responder. Não vou direcionar para ninguém. Obrigada. Acho melhor você falar, Sérgio. Com um constrangimento enorme, né? Que são três doutoras. Mas eu vou, porque acho que eu tenho mais facilidade para ser direto. Bom, primeiro, sobre a COP30, se o Brasil, meu amigo André Corrêa do Lago, minha amiga Ana Antônia, ministra Marina, todos os presidentes, Luiz Inácio Lula da Silva, se a gente conseguir sair da COP30 com um espírito de implementação e de vamos lá, é uma boa notícia, é uma vitória no contexto geopolítico atual. Mas essa é a resposta sobre a COP30. Agora, a resposta sobre a sua pergunta sobre a situação do clima. Não temos nenhuma boa notícia. A governança global
não existe, como o presidente tem. É completamente ilusório, isso não é uma opinião pessoal, é uma opinião dos economistas e dos cientistas políticos e outros, a ideia de que as conferências das partes são extraordinariamente importantes, elas são o palco do processo político. Em última análise, é o processo político que vai decidir. Mas elas não são operacionais. Para o economista, qual é o custo de abandonar o Tratado de Paris? Qual é o custo de não cumprir a sua NDC? Ser expulso do Tratado de Paris é reputacional. Então, nós não estamos... Muita coisa está sendo feita no mundo. Sempre que eu falo algo parecido, ou todos os meus colegas, Nobre, Bartacho, tá? Suzana Kahn, vem uma listagem de coisas que estamos fazendo, como vimos da Sanofi. Isso é ou das startups. Isso é extremamente importante. Já passamos da fase de reduzir atrito. Agora estão sendo produzidas soluções, descarbonizando o processo produtivo, encontrando... Mas, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos que ter a humildade de entendermos isso. A agenda não nos pertence. Nós não temos influência nenhuma na agenda. Queremos comércio exterior mais livre. Vamos fazer a rodada de Doha. Fazemos a rodada de Doha, década e tanto atrás. Fracassou completamente. Que pena, daqui a 20 anos tentamos de novo. É assim que a humanidade está habituada a lidar. Vamos resolver o problema da fome e a insegurança alimentar no mundo. A meta é tal para 2030. Conseguimos, não conseguimos, não conseguimos. Vamos tentar até 2035, 2040. No clima, a única métrica relevante é o estoque de gases de efeito estufa na atmosfera. Chamando, para economistas, isso é importantíssimo chamar a atenção, porque ficam todos muito sossegados até ouvir a seguinte frase: e o que esquenta o planeta não é o fluxo, não é quanto nós estamos colocando na atmosfera ano a ano. O que esquenta o planeta é o estoque desses gases na atmosfera, e eles têm tempos diferentes para decair. O metano é o pior deles, mas em 10 anos, o CO2, na média dos isótopos, 100 anos. O óxido nitroso, 350 anos. É uma conta simples de fazer. E nós temos apenas 10, 20, não creio que tenhamos, em hipótese alguma, temos 30 anos para conseguir 2 graus. Ou 1,6, ou 1,7, ou 1,8. Um registro. Cada 0,1 desses eu não teria o número, é óbvio, mas é 1000 vezes maior do que todo o dinheiro para adaptação que seja fantasioso imaginar que a gente vai conseguir. Só para deixar a gravidade do assunto na mão. Então, posso complementar? Por favor, doutora. Não, é que, só para dizer que da área de saúde, a gente teve a semana passada o lançamento da revista Lancet, do Lancet Countdown Report, né? E que traz dados sobre impactos climáticos, da situação climática na saúde. E já na sequência, no mesmo dia, acho que foi sexta-feira passada, saiu o Lancet, o Countdown Report da América Latina e Caribe, né? Das Américas e do Caribe. Então, acho que vale a pena olhar os dados, porque eles afetam, né, a nossa vida enquanto empresas ou setor público de saúde, academia e tudo mais. Então, e tem uma série de dados interessantes. Infelizmente, como o Sérgio falou, não são boas notícias, mas tem coisa que a gente pode fazer, né? Então, é isso que a gente tem que concentrar agora, senão o problema é tão grande que é paralisante, né? Obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutora. A Beatriz quer fazer um comentário e depois o colega. Só para dizer uma perspectiva mais... de quando eu acho isso muito interessante, porque às vezes a gente fala de NDC, fala assim, é só não desmatar, reduzir desmatamento, acho que o Brasil só tem que fazer isso, mas na verdade não, tem uma série de outros elementos fundamentais. Mas a gente trabalha na perspectiva de não só de semidouro de carbono, né? Então, por exemplo, falando um pouco sobre a questão de desmatamento, a gente fala manter aquela área protegida é para além de.
disso. É manter serviços ecossistêmicos essenciais para a saúde, né? E o ecossistema é regulação de clima, é provisão de alimentos, é a questão cultural, da relação das pessoas que residem naquele local. Então, quando você valoriza só a questão do carbono, a gente está trabalhando na perspectiva para além. A gente valoriza os benefícios que aquela área preservada tem para além do carbono, né? Então, essa é uma outra perspectiva de dar uma questão mais social, de que, que aquela proteção é para além daquele número, né? Então, é só dizer que essa também é uma perspectiva, e eu acho que esse é um caminho bem interessante também. Tá? Terminou, mas o assunto é tão importante que eu vou passar. Só vou pedir 5 segundos para complementar o quão relevante é, mas reiterar a minha fala sobre a gravidade. Nós já desmatamos 18% da Amazônia. Os cálculos variam. O professor Carlos Nobre e seu irmão Antônio Nobre imaginam 23%, outros 25%, outros um pouquinho. Ninguém chega a 30%, que seria o ponto de ruptura, o Rubicão, a partir do qual, mesmo que nenhuma única folhinha seja arrancada na Amazônia, de 1/3 a metade dela se converterá numa savana pobre do início, daqui a bilhares de anos, num cerradão. Faltam 5%. E não está sendo considerado nesse cálculo a ciência mais recente, que demonstra que a umidade que entra na Amazônia, que depois, por evapotranspiração, esbarra nos Andes e vem viabilizar o agrobusiness do Sudeste e do Centro-Oeste, está reduzindo demais. O paper que eu recebi ontem sobre o futuro do deserto do Saara, onde a vegetação vai começar a crescer, é a umidade que devia estar vindo para cá e está ficando lá. Isso não está sendo considerado. E também a descoberta recente da ciência que a degradação no interior da Amazônia, com degradação, não necessariamente desmatamento, contribui significativamente para esse processo de evapotranspiração. Então, olha a gravidade do assunto. Porque se a gente cruza esse ponto de inflexão, e há mais 5 outros globais, mais 4 outros globais, a probabilidade dos outros pontos de inflexão romperem aumenta brutalmente. E nós estamos nessa distância. E o principal, pouco dinheiro para a ciência. Vasta ignorância dessa situação. Então, por favor, Carlos. Agradeço pela oportunidade, tá, de falando mais uma vez aqui. Primeiro, é um prazer te escutar. As informações são muito relevantes. Eu gostaria de só, talvez, concordar aqui com o que a Mariângela falou, a senhora Mariângela falou. Eu acredito muito que o Brasil e nós aqui como país, com o potencial que a gente tem, a gente não precisa ficar esperando o mundo se mexer para a gente fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que, Sérgio, você também concorda com isso. Né? Eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês rápidos. Assim. Um dos exemplos que você citou, óxido nitroso, para cada 1 tonelada de CO2, de nitrogênio, ureia ou amônia que você joga no solo, nas fazendas brasileiras, é vezes 10 em gases de efeito estufa na atmosfera. Por isso que a agricultura hoje corresponde a quase 11% das emissões. Nós já temos no Brasil desenvolvimentos sendo feitos para fixar nitrogênio, eliminando a necessidade ou reduzindo drasticamente, no mínimo, a necessidade exato, através de bioinsumos. Nós temos lá em Florianópolis empresas que já estão fazendo isso em fase avançada em teste em campo, já demonstrando os resultados. A capacidade de substituição só do nitrogênio, só do amônio e ureia, nas culturas de milho brasileiras, teriam capacidade de eliminar mais de 100 milhões de toneladas de CO2 equivalente todo ano só no Brasil. Vou dar um segundo exemplo aqui em parceria com a Fiocruz. Nós temos desenvolvimento de uma vacina de mRNA 100% nacional. Nós já temos patente internacional, inclusive, que resolve um dos maiores gargalos das vacinas de mRNA atuais, que não imunizam corretamente pessoas idosas ou em regiões endêmicas. Porque células estressadas das pessoas, quando estão com gripe ou em região endêmica infectada, não produzem anticorpos da forma que deveria. Nós temos uma patente que resolve esse problema. Nós poderíamos aqui no Brasil ter não só uma vacina de mRNA 100% nacional, mas exportar isso para outros países, porque a nossa vacina seria melhor do que a de muitos outros países. Nós já comparamos de lado a lado com a Pfizer. Tá?
E outro exemplo, na linha de diagnóstico, nós já temos diagnóstico no Brasil que consegue identificar HPV, se é oncogênico ou não, que é um grande desafio lá na região amazônica, por exemplo, na região de Manaus. A gente consegue reduzir. Hoje, no sistema público, que leva meses para se identificar se tem HPV, se esse HPV é oncogênico, sim ou não. O custo depois do tratamento de um câncer do colo de útero é muito maior, certo? A gente identifica isso no mesmo dia. Tá? Então, assim, existem soluções reais, avançadas, com patentes aqui no Brasil, que estão muito próximas de virar realidade. E a gente precisa de um empurrãozinho. Então, a gente precisa de ajuda e eu adoraria aprofundar isso com vocês depois. Tá? Então, a gente pode mostrar para o mundo que nós temos soluções reais. Muito obrigado. Isso é extremamente importante e é importante ressaltar, não para fazer contraponto, não, de jeito algum. É só ressaltar, porque o tempo terminou, mas eu vou me dar o direito de fazer uma última pergunta para a doutora Mariângela e para a doutora Beatriz, principalmente. Desde 92 nós sabemos o que fazer. É claro que agora, com essas, vai ficando mais eficiente, mais barato, mais... mas, assim, nunca foi por falta de solução que a luta contra as mudanças do clima deixou de avançar. Em 92, a gente já saberia resolver tecnologicamente todos os problemas. Seria mais caro do que é hoje. Hoje é muito mais barato, muito mais eficiente, mas não é esse o obstáculo. Sem entrar nesse rumo, eu queria perguntar, a partir do que me suscitou a fala da doutora Mariângela e da doutora Beatriz, o seguinte: em termos de, eu detesto essa expressão, mas vou usar ela, engenharia social. Eu acho que é impossível existir engenharia social. Mas, enfim, em termos de uma atuação sistêmica, por exemplo, um assunto urgente, ondas de calor. Como é que nós vamos treinar todo o pessoal de todas as clínicas de família do Brasil para, na hora que entra um idoso, quando a combinação de calor com umidade ultrapassou a temperatura em que a pessoa já vai entrar em processo perda de saúde muito rápida, se o idoso entrou, a clínica de família tem que saber, você vai se refrigerar ali, se tiver um centro de refrigeração, se não tiver, vai tomar água gelada, etc. Tal, vai se hidratar, vamos te dar o sorinho, não sei o quê, etc. Tal. O outro, bateu o olho, você upa correndo, porque pode ser um AVC, pode ser... Não vai explicar para o cara. Mas isso só funciona se chegar no treinamento de quem faz a recepção de dezenas de milhões de idosos. Então, essa seria... Eu peço perdão de ter usado da prerrogativa de moderador para fazer a última pergunta do debate, mas pediria à doutora Mariângela e à doutora Beatriz que comentassem. Então, posso começar? Como exemplo, né? Por favor, doutora. Não, primeiro, acho que você está citando uma coisa que só com prova. Você está dizendo que desde 92 a gente sabe o que tem que fazer, né? E comprova que a decisão, que a informação ajuda, né? Ela ajuda a tomar uma decisão mais informada, mas a tomar decisão é política. Né? Então, e nem sempre, no mundo que nós vivemos, desde 92, mas principalmente agora, nesse século nós estamos vendo, a desinformação é o que impera, né? E aí, eu queria citar, quando você está falando das situações de extremo calor e o Ministério, por exemplo, faz treinamento dos estados, municípios, para organizar planos de contingência, né? Porque o calor extremo é um deles, né? Para vírus respiratório é outro, mas o calor extremo... E eu queria citar aqui a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro fez, depois daquela tragédia que aconteceu, acho que foi o ano passado, né? Que teve aquele episódio que a Luciana organizou um sistema de alerta muito, muito bem feito, que está sendo exemplo para o Brasil todo e para fora do Brasil também. Então, prova que se você tiver vontade se você tem um problema agudo ou crônico e a informação é usada para tomar decisão, ajuda muito a você achar soluções que já, na verdade, elas estão colocadas, né? Mas o que eu
eu fui ver a experiência da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, porque o Rio nunca foi um exemplo de organização do Sistema Único de Saúde, mas, olha, é realmente muito bem organizado e uma resposta do setor público com base em evidência científica, informação, dados e tudo mais. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a todos e todas pela oportunidade de falar nesse evento. Antes de responder a sua pergunta, quer dizer que a gente trabalhou com o Carlos Nobre, com essa coisa da savanização, e se isso de fato acontecer, a gente vai expor a mais ou menos 11 milhões de pessoas a calor extremo, no sentido de extremo de não sobrevivência, tá, gente? Você não pode passar mais de... Você vai ter atividade física, algumas atividades laborais que você não vai conseguir exercer no futuro por conta disso, tá? E dessas 11 milhões, a metade delas vive em regiões, populações e cidades pequenas que têm uma capacidade de adaptação um pouco mais comprometida. Sobre a sua pergunta, é muito difícil. Tá? Vou falar por quê. Porque quando a gente está aqui falando, e aí, na especificidade de algumas questões climáticas, a visibilidade é muito importante. A gente percebe a onda de calor quando ela acontece, mas a gente tem que ficar preparando o setor. E aí é muito difícil, vou falar por quê. Porque se a gente chegar hoje para falar sobre o calor e matar o profissional, no Rio de Janeiro estão com medo de morrer por conta da violência. Tá? Como é que eles vão atuar? Então, assim, quando a gente fala do aspecto de saúde, aí por isso que a gente fala das questões que saúde é para além daquela exposição, ela tem um contexto social muito importante, é que quando a gente está entrando no lugar e fala assim, olha, a gente precisa olhar para as questões do calor, a gente precisa olhar para a onda de calor, para as questões de poluição atmosférica durante a queimada e tal, eles estão com 14 mil atendimentos de dengue e chikungunya para fazer. É muito fogo tendo que ser apagado intensamente nesses territórios. Então, é muito difícil hoje a gente concretizar isso, porque o aspecto é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, mesmo no Rio de Janeiro, em que a gente tem um protocolo lindíssimo de atuação, e, gente, quando eu falo protocolo, é assim, ele aciona a atenção primária. Né? A atenção primária não pode atuar porque está tendo operação nessas regiões onde essas populações são mais impactadas. Tá? Ou então, quando a gente vai para um outro negócio, eles estão com conflito agrário porque eles estão sendo mortos porque eles estão defendendo aquele território que não está titulado. Então, assim, é muito mais complexo, né, do que visibilidade. Tem essa questão de conectar. Mas eu acho que o plano de adaptação ele vem muito nessa linha de olhar para o local, olhar para esses municípios, treinar esse gestor, treinar essas capacidades, construir isso, identificar. E isso, para calor extremo, vai ser uma luta, porque é Deus das questões clínicas, até mesmo operacionais, porque a gente precisa. Hoje, a gente trabalha muito com as questões associadas. Então, a gente olha cardiovascular. Por quê? Porque o nosso sistema ele é treinado para coletar essa informação, que as pessoas morrem mais de doenças, né? É mais visível. Então eu estou falando isso, Deus da experiência clínica do profissional de identificar exaustão por calor, desidratação, e registrar associada ao calor e não por questões de cardiovascular. Então, assim, é muito desafio. Mas tem algumas iniciativas. Por exemplo, a própria vigilância hoje tem uns guias clínicos já para começar a introduzir, pensar. Mas eu acho que a construção do plano a nível local da adaptação vai ampliar um pouco esse escopo e vai fortalecer bastante a atividade da vigilância. Acho que é isso. Pediria à doutora Márcia que fizesse um comentário também. Obrigada, Sérgio. Eu queria só colocar, aproveitando o gancho, Gabriel, né, que você falou do que está disponível hoje. Hoje de manhã, no caminho para cá, acabei de receber o resultado de um estudo que nós fizemos aqui no Brasil, encomendamos para uma consultoria com a metodologia Health Carbonics, que mostra um resultado incrível de uma vacina que já está disponível, que é hexavalente, em parceria com a Fiocruz, inclusive, que mostra que, se nós fizéssemos hoje uso dessa vacina combinada, nós teríamos 64% das emissões associadas, uma redução de 64% das emissões associadas à imunização infantil. Para ter uma ideia, isso equivaleria a 67 mil voos São Paulo, Paris.
Então, eu acho que é mais apenas um dado, porque, como você falou, do que está pronto hoje, está pronto, está aí. Né? E eu acho que é importante a gente olhar para isso. Né? O que a gente tem pronto hoje que nos dá essa oportunidade de ir fazendo um impacto, porque é de pouco em pouco, né? Como você falou, com os produtos agrícolas e tudo mais. Aos poucos, se a gente for esperar fazer algo grande, não dá. E é para isso que a gente está aqui, a Sanofi, à disposição de vocês, para fazer com que essa parceria seja ainda mais exitosa. Eu quero agradecer muito o convite, obrigada por ter participado. Foi uma honra estar num painel com a Beatriz, com você, Sérgio, com a doutora Maria Ângela. Uma honra. Obrigada, e obrigada a vocês também. Parabenizando e agradecendo enormemente o aprendizado, acho que em nome de todos, doutora Maria Ângela, doutora Márcia, doutora Beatriz, e finalizamos assim o nosso painel. Temos que fazer coisas pequenas, médias e grandes o tempo todo, porque a situação... E é sistêmico, como a doutora Beatriz, todos acentuaram. Muito obrigado a todos, parabéns.